Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos fazer um review de um multímetro da Aneng, modelo SZ18. É um multímetro que surpreendeu porque ele é um multímetro de custo mais baixo e tem recursos de multímetros mais avançados. A Aneng tem surpreendido por colocar produtos de boa qualidade no mercado, bom acabamento, boa precisão e muitos recursos. Então achei bacana esse SZ18 para a gente fazer um teste aqui, ok? Então vamos lá, então ele vem, o multímetro vem nesse estojo aqui, as pontas de prova são intercambiáveis, tem um conjunto aqui com várias peças que você pode substituir as pontas e usar a mais adequada, né, para o teste. Então é interessante ver esse kit aqui, que muitas vezes não vem no multímetro. Independente disso, vem uma ponta de prova tradicional também e vem um termopara, que é uma probe de temperatura. Okay? É uma probe de temperatura para a gente poder usar esse recurso do multímetro. O manual, geralmente é um manual bastante completo, né, com as instruções básicas aqui de utilização e a explicação de todas as funções. Então vamos ali nas características técnicas para a gente poder, nas especificações, né, para a gente poder ver quais são os limites que ele tem. Bom, ele é um equipamento de 9.999 contagens, ou seja, 10.000 contagens. Ele tem 4 dígitos. Esse é o maior número de contagens possível para um equipamento de 4 dígitos. A gente tem vários equipamentos aí no mercado, instrumentos com 4 dígitos, mas tem 2.000 contagens, aquele bem simplesinho, bem baratinho, 4.000 contagens, 6.000 contagens para os melhorzinhos, e agora esse aqui, com apenas 4 dígitos, ele faz 10.000 contagens, quer dizer que ele mede até 9999 aqui no display, ok? Ele tem a função manual automática, a tempo de atualização 3 vezes por segundo, é True RMS, tem backlight, ele funciona basicamente com medidas de tensão DC até 1000 volts, 999.9 volts, né? Daria 1000 volts. Tensão AC até 750 volts, tem escala de milivolts para ambas, função de corrente até DC e AC, né, até 10 amperes cada uma, resistência até 99.99 mega, que seria próximo a 100 mega, capacitância até 10.000 microfarads. Além disso, ele mede frequência até 5 MHz, Dutch Cycle, temperatura de menos 20 a mais 1000 graus Celsius, e medida de diodo, continuidade, NCV, que é aquela medida sem contato. Ele tem também uma saída de onda quadrada, que você pode usar aqui como um gerador, um pequeno gerador. A lanterna e o sensor de NCV. Então, ligando, ele tem um display bem nítido, bem grande, isso facilita bastante a leitura, principalmente se não estiver muito próximo, né? Tem um bar gráfico aqui embaixo, ele está na função alto em DC. Tem a função aqui, você pode optar aqui por milivolts, aqui você escolhe a função, no caso AC, e tem um segundo display em cima que ele indica a frequência em True RMS. Aqui também ele mede a frequência e o Dutch Cycle, e aqui a temperatura, em cima em Fahrenheit, embaixo em Celsius. Depois volta para DC. Isso nessa função aqui múltipla, assim como a gente tem função múltipla aqui de medida de resistência, medida de continuidade de diodo e medida de capacitância, ok? A medida NCV, para você medir o campo aqui externo com o sensor aqui em cima. Também tem aqui um botão de máximo. Passando para cá, ele faz a injeção de 50 Hz onda quadrada. Deixa eu ver se a gente consegue alterar. Aqui, ó, altera para 100 Hz, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Deixa eu ver até onde vai. Daí 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e volta para 50. Ou seja, de 50 Hz a 5 kHz, não tem uma faixa contínua ajustável, ele precisa dar esses saltos. Mas é interessante, um gerador de onda quadrada aqui você pode precisar para fazer alguns testes. Corrente, ok? Corrente em amperes, em miliamperes e em microamperes. Tem 3 escalas aqui de corrente, bem bacana, né? Ele trabalha com 3 pilhas palito e tem esse suporte aqui para ele ficar em pé. Ok? Desliga. O botão aqui seletor é bem suave, bem tranquilo, parece bem robusto. E ele é emborrachado também em volta.
o que parece dar uma segurança aqui em caso de queda. Então vamos partir para algumas medidas aqui com as nossas referências para ver a precisão desse multímetro. Bom, vamos lá. Inicialmente vamos medir aqui com a minha referência tensão DC. Então eu já ligo aqui na primeira opção, tensão DC. Vou colocar aqui na minha referência 2,5, 5, 7,5 e 10 volts. Então ligando aqui 2,5. Lembrando que o 2,5 dele é 2.499. O 5 volts é 5.000, o 7,5 é 7.499 e o 10 volts é 9.997. Então vamos lá. Os valores bem aproximados. Então, medindo aqui 2,5. Ok. 2,502. Agora vou para 5 volts. 5.005, bem preciso. 7,5, 7,505 e 10 volts. 10 volts cravado. Bem preciso aqui a medida de tensão DC na minha referência de precisão. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer agora aqui, colocando na escala de resistência. Vamos medir a resistência padrão de precisão aqui. É uma resistência, lembrando, de 7.497 kΩ. Então aqui na saída amarela, vou colocar 7.49. Ok, 7.497. Ele mediu 7.499. 498. Olha, bem preciso mesmo, hein? Escala de resistência também muito boa. Escala de capacitância. É claro que essas tolerâncias podem variar conforme o valor que eu estou usando, né? Às vezes na extremidade das escalas, né, nos pontos mais baixos ou mais altos da capacidade de medida do instrumento, ele pode ter uma tolerância diferente. A tolerância não é linear na faixa toda, né? Vamos medir então o capacitor. Lembrando que eu estou medindo agora um capacitor de 39,57 nanofarads. 39,57. Capacitor eu vou precisar mudar aqui. Então é na mesma posição. Eu mudo aqui para capacitância, já está. 39,69. 39,7 aproximadamente, né? Lembrando que aqui na medida é 39,57. Está um pouquinho acima, pouca coisa. Mesmo assim dentro da tolerância, ok? Então bastante preciso aqui a medida dele. Vamos agora partir para outros testes aqui. Já de imediato aqui a gente já testa aqui, por exemplo, a continuidade. Juntando aqui as pontas. Ele dá um indicativo também luminoso, vermelho. Vamos ver. É rápido o suficiente. Rápido o suficiente. Não é dos mais rápidos, mas é rápido o suficiente para as medidas quando você quer procurar algum curto numa placa. Medida de continuidade também bem satisfatória. Bom, eu vou ligar agora aqui no meu gerador de funções e coloquei aqui na função de frequência. Diz ele que mede até 5 MHz. Eu vou ligar então em 1 kHz aqui para a gente começar. Tá? Então vamos conectar aqui, utilizando as garras. Eu utilizei aqui as garras que vieram aqui no kit que ele mandou. Só para ligar aqui a garra jacaré do medidor, do gerador de funções. Olha lá, 999,9 Hz, é 1 kHz, está medindo ok. Vamos pular direto para 1 MHz. 1 MHz está 999,9 kHz, ok. Vamos para 2 MHz, ok. Vamos logo para 5 MHz, que é o limite dele. 5, né, 4.999 MHz, está medindo ok. Deixa eu botar, vamos subir um pouquinho, ver se ele vai mais. 6 MHz, mediu, ok, surpreendente, acima da especificação. Vamos para 7 MHz agora. 7 ele não mede. Bom, outras funções práticas aqui é que se eu der hold aqui, ele congela a tela. Tem função relativa também. Se eu segurar o hold, ele liga a lanterna. Ok, essa lanterna aqui de cima. Vamos desligar. Aqui é o sensor de não contato.
E eu posso também alterar o range manualmente aqui nessa outra função, junto ao relativo. Também uma função bem interessante. Bom, pessoal, vamos fazer também aqui a medida do gerador interno dele de onda quadrada. Está em 50 Hz, ok? Eu vou conectar aqui no osciloscópio e vamos dar uma olhada. Ok, deixa eu dar uma ajustada aqui na forma de onda. Tá lá, 50 Hz, 50 Hz. Vamos trocar agora aqui na seleção 100 Hz, ok, medindo 100, 200, 200 Hz, 300, 400, 500, por aí vai, ó, 600, 700, 1 kHz, né? Vamos subir mais, 2 kHz, 3, expandindo aqui, está medindo 3, 4 e 5, que é o limite. É interessante, aí você tem um geradorzinho embutido no multímetro, né, para testar um circuito lógico ou algo do gênero, ou mesmo um circuito que você queira avaliar aí, entrada e saída, um circuito de áudio, um amplificador operacional, você pode testar com esse tipo de onda sem problemas. Ok, pessoal? Duas outras funções interessantes são a medida de temperatura. Eu vou colocar aqui na mesma posição aqui, que tem múltiplas funções, e escolher temperatura, que é essa aqui. O interessante é que sem a probe, né, sem o termopar, ele mede a temperatura ambiente. Ele está medindo a temperatura ambiente aqui, ó, 28 graus e 82 Fahrenheit. Se eu colocar a probe, aí eu vou poder colocar na posição que eu quero fazer a medida da temperatura. Então, inicialmente, ele vai medir uma temperatura... Ó, mediu igual, até um pouquinho abaixo aqui, medindo aqui fora, onde está batendo no vento. E agora eu vou segurar aqui para a gente ver se está funcionando. Está subindo ali a temperatura, segurando aqui a probe, ou seja, funcionamento ok do termômetro. Tá? A outra função é a NCV, que é aquela função de detectar energia, né, corrente alternada, sem contato. A gente coloca aqui em NCV. Eu vou pegar esse cabo de força aqui que está energizado e vou aproximar dele. O sensor é esse ponto aqui, ó. Então vamos ver como é que ele, o que ele faz aqui. Tá? Ele toca um alarme, auditivo e indica também alguns traços ali na tela. Se afastar, ele para. Se aproximar, ele indica. Em padrão, né? Esse recurso aqui. Ele tem auto power off, né? Se você ficar sem utilizar durante alguns minutos, ele vai desligar sozinho. Segundo o fabricante, ele é CAT 3 para 600 volts, CAT 2 para 1000 volts, mas normalmente não é muito recomendável utilizar esse tipo de equipamento aqui na função de CAT 3. Eu recomendaria usar em bancada de eletrônica até CAT 2 no máximo, porque normalmente as seguranças, as partes internas que provêm segurança desse tipo de equipamento são limitadas. Então, obviamente, ele tem fusível, né? Ele é protegido contra fusível aqui na linha de 10 amperes e também na linha de 200 miliamperes. Tem dois fusíveis internos fazendo a proteção, mas isso é insuficiente, né? Contra problemas aí, por exemplo, na rede, alguma coisa que envolva transientes ou algo do gênero. Então, por isso, eu sempre recomendo que esses multímetros sejam utilizados para uso de eletrônica, né? No máximo até CAT 2, tá? Até o teu quadro de entrada, aqui o quadro interno, né, da residência, você pode medir tensão AC ali, mas nada muito além disso. Ok, pessoal? Bom, eu gostei bastante desse modelinho. É um modelo bem pequeno, é leve, chegou para mim sem impostos, porque ele é bem pequenininho, veio numa caixinha pequena. Tem bastante acessórios aqui, né? Então, para quem não tem, alguns acessórios aqui úteis, como você conectar direto uma garra ou uma ponta especial. Ele tem esse cabo aqui de múltiplas conexões, né, para facilitar medidas, além da ponta normal e desse joguinho aqui de acessórios. Então, vem com o seu próprio estojo e um preço dentro da categoria desse equipamento aqui. Modelo Aneng SZ18, pedido a Banggood. E chegou para mim rápido, né? Esse aqui veio bem rapidinho, em 2 semanas para 3 semanas ele já estava aqui.
Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí de um modelo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em dar uma olhada, aqui na descrição do vídeo, ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.